Se você acrescentar 220 em 5.784, quanto fica? Deu quanto? 6.004. 6.004? 6.004. Então, era para a gente estar em 6.004. Isso já caracteriza o milênio. E se você quer descobrir o que está por trás do que as pessoas falam que é teoria da conspiração, no primeiro comentário aqui embaixo, a gente está deixando uma surpresa para você. Tem um e-book, é só você clicar. Lá vai abrir seus olhos. Dizer que Cristo vai voltar daqui a 2 anos ou daqui a uma semana é lorota, né? Não tem como falar isso. Porém, quando você falou que nós estamos no sexto milênio, acho que foi isso que você falou nisso lá, sexto milênio, me despertou aqui a curiosidade. Falei, o Rabino certamente entende algo relacionado a números, cálculos, quando que o Cristo tem que voltar, qual o milênio ou não. Então, assim, tendo em vista hoje, 2024, e esses 6 milênios que nós já passamos, a volta de Cristo dá para prever, Rabino, se é daqui a, sei lá, 50 anos, de 100 anos, 15 anos, dá pra gente ter uma previsão assim? Você comentou um pouquinho aqui, como é que você não estava aqui. Ah, foi? Mas Ah, Mas então você me beleza. fez lembrar uma coisa. Você me fez lembrar uma coisa. Então, assim, que eu acabei não falando, né? Ah, O que acontece? Eu falei para vocês que nós estamos no sexto milênio. Se você pegar hoje o calendário hebraico, a datação do calendário hebraico é 5.784 anos. 5.784, né? 5.784 anos. Desde quando? Desde Adão. Tá? Mas como é que você consegue? Como é que o povo já consegue essa data? Ora, por uma coisa que muita gente crente não gosta de ler, genealogia. As pessoas não gostam de ficar lendo. Fulano gerou fulano, ciclano gerou ciclano, viveu tantos dias, gerou fulano. Ai, que leitura cansativa. Passa para a história. Deixa esse negócio lá. Mas por que isso é importante? Porque quando a gente fala de Bíblia, não está falando só de um livro com história. Ele é um documento. Né? Então, quando a gente fala da genealogia, a importância de contar desde Adão, quantos dias viveu, quantos filhos teve, quanto mais dias viveu, porque você tem uma linha do tempo para ser contada. Por isso que o povo judeu tem a data exata da criação de Adão até hoje, 5.784 anos. A gente diz, é costume dizer na tradição judaica assim, 5.784 Mibriat Haolam, desde a criação do mundo. Mas por que fala assim? Porque se você volta 6 dias atrás, é a criação do mundo, não é assim? Adão não foi criado no sexto dia? Então é por isso que fala a criação do mundo. Mas, na realidade, é a partir de Adão. Então, assim, quando a gente fala de 5.784 anos, nós vamos ter um evento na história que muita gente não sabe. Né? O calendário ele veio normalzinho. Quando chegou no período do Império Grego, Alexandre o Grande, ele invadiu Israel, né? Só que existe uma história contada de que isso foi um fato marcante na história, por isso que é considerado verdade. Que quando, na noite anterior à invasão dele a Jerusalém, chegada dele a Jerusalém, Deus falou com o sumo sacerdote da época para receber Alexandre de braços abertos, com coroas de flores, como um grande conquistador. E na mesma noite que Deus falou com o sumo sacerdote, Deus falou com Alexandre também, dizendo para ele não entrar, ou seja, foi um sonho que ele teve, que ele não precisaria. O que ele vê no sonho dele? Ele vê assim que Jerusalém, quando ele se aproxima de Jerusalém com os seus soldados armados, Jerusalém abre as portas e toda Jerusalém recebe ele como vitorioso e conquistador. Ele não recebe nenhuma oposição militar contra ele. Isso foi um sonho que ele teve na mesma noite que o sumo sacerdote teve o sonho de Deus falando com ele. Não resista, fale para o exército, fale para o rei, fale para todos receberem ele como um grande conquistador. Isso acontece. Quando Alexandre se aproxima da cidade, os soldados dele estão ali na fome, na sede de sangue. Ele fala assim, guardem as armas, porque aqui hoje a gente não vai precisar lutar. Quando eles se aproximam, o portão da cidade se abre. Toda Jerusalém está cheia de flores, cheia de coisas, fazendo festa para Alexandre. Alexandre entra em Jerusalém sendo recebido como um grande vitorioso conquistador do mundo. Ele fica tão feliz com aquilo que ele diz assim, eu não vou fazer nada aqui, eu não vou obrigar ninguém a adorar ídolo nenhum, está tudo bem. O sumo sacerdote o recebe, convida para ele fazer um sacrifício para Deus. Ele fica tão feliz que ele resolve fazer o quê? Não, deixa o povo judeu normal aqui na dele, adorando o Deus dele, está tudo bem.
Aí o sumo sacerdote fica tão agradecido que ele faz uma coisa. Olha que coisa importante. O que o sumo sacerdote fez? Imperador, em honra ao Senhor, pelo Senhor deixar a gente adorar o nosso Deus, não nos obrigar a outros deuses, que é contrário à nossa fé, esse ano será um ano marcante para o povo judeu. Nós vamos mudar o calendário, e aí surge um nome chamado Minyan Starot, e todo judeu que nascer esse ano, ele vai receber o nome de Alexander, né? E o imperador ficou mais feliz ainda. Então, por que eu estou falando isso? Porque a partir desse dia, o calendário foi mudado para esse calendário chamado Minyan Starot. Esse calendário, ele vai daí até Hillel. Hillel viveu 60 anos antes de Yeshua. Hillel foi o primeiro presidente do Sanedrim ali no seu tempo, do Sinédrio, né? E 60, isso eu estou falando para vocês 60 anos antes de Yeshua, antes de Jesus. Então, esse calendário chamado Minyan Starot, ele foi até ali. Quando chegou o período de Hillel, Hillel fez o quê? Não, vamos voltar para o Seder Olam, aquele que era desde lá da criação do mundo. Aí o calendário volta ao normal. Por isso que eu estou falando para vocês que o 5.784 é lá desde a criação do mundo. Tá? Porque Hillel consertou isso. Só que aconteceu outra coisa. Vai vir um período de Yeshua, a história de Yeshua, ele morre, ressuscita, vai para os céus. No ano 70, o templo é destruído pelos romanos. Aí existe uma guerra, que eu acredito que muita gente aqui vai conhecer essa guerra, chamada Guerra de Bar Kokhba. Foi um judeu que foi proclamado por dois grandes rabinos do judaísmo, chamado Rabi Akiva e Rabi Yossi Ben Halafta. O que eles fizeram? Eles proclamaram Bar Kokhba como Messias. Olha isso, eu estou falando depois da destruição do ano 70, depois da destruição do templo. Yeshua do ano 30. O que Rabi Akiva fez com o Rabi Yossi? Eles mudaram o calendário de novo. Eles retiraram do calendário 230 anos, 220 anos. Então, se você acrescentar 220 em 5.784, quanto fica? 220. Quanto? Com 5.784? É. Vai dar... Ih, já tá quase batendo 6.000 então. Calcula aí, Lucas, que hoje eu tô devagar. Falta pouquíssimo, que isso? 220, hein? Mais 7.000, mais 5.784. Deu quanto? 6.004. 6.004? 6.004. Então, era para a gente estar em 6.004. Isso já caracteriza o milênio. Caraca, isso já é o 7º milênio. Exatamente. Entendeu? Mas então você vai pensar assim, ué, então o que a gente está fazendo aqui, né? O que a gente está fazendo aqui? Não era para Yeshua estar governando? Exatamente, exatamente. 2020, exatamente. Então, se a história fala para a gente que houve uma alteração, eu tenho que entender também, então, que há uma margem de erro. Ok? Essa margem de erro pode ser porque para 5 anos, para 10 anos, por isso que eu falei 10, 15 ou até 20 anos. Mas o que é importante nessa história? Se foi tirado anos do calendário hebraico, e hoje a gente tem uma data de 5.784, que na realidade já pode ser, faltaram o quê? 5 anos, 10 anos, ou 15 anos, ou 20, nós estamos na porta para isso acontecer. Entende o que eu estou dizendo? Porque se há uma margem de erro de 220 anos, pode ter uma margem de erro de 10 anos, de 15 anos. Por isso que a conta não fecha. Entendeu? A gente já esteja próximo de completar 6.000. Nossa, então, muito interessante. por isso que é importante prestar atenção no tempo. E quando a gente soma todas essas informações a que está acontecendo no cenário mundial agora, aí você tem que se preocupar. Você tem que se preocupar, porque são muitas informações ao mesmo tempo que se harmonizam, né? Que mostram realmente que o tempo está no fim.